Bom dia, feliz, melhor dia da nossa vida. Eu espero que você esteja bem, eu espero que você esteja ótima, eu espero que você esteja com seu coração aberto para receber palavra de vida eterna. Eu espero que você esteja com seu coração aberto, com seus ouvidos atentos para você receber a luz que vem de Deus, a luz que é o próprio Deus. Hoje é tudo o que nós temos. Agora é onde nós temos o poder de fazer uma nova escolha, de escutar o nosso Pai, de lembrar quem nós somos, de nos posicionar para viver o propósito da nossa vida. Eu espero que você esteja vivendo um tempo bom. A verdade é que eu não sei quem é você que está aí do outro lado, eu não sei o que você está sentindo, eu não sei o que você está passando, quais são as circunstâncias da sua vida, eu realmente não sei. Se você quiser me contar, aproveita e deixa aqui seu comentário, manda um direct pra mim no Instagram, se você ainda não me segue, @humanaqueama. Eu quero conhecer você. Manda pra mim aqui qual é o seu nome, de onde você tá falando, me deixa conhecer um pouco de você. Eu sei que eu não conheço você, mas tem uma pessoa que conhece você. Nós temos um amigo em comum. Nós temos um amigo em comum que se chama Jesus. O Espírito Santo, o mesmo Espírito que habitou Jesus, em Jesus, ele vive em mim e ele vive em você. E o Espírito Santo, ele conhece profundamente o seu coração. Ele conhece profundamente as suas dores, as suas alegrias, os seus desejos, os seus sonhos, os seus anseios. Eu não. Mas o seu Pai, ele conhece você, os seus pensamentos, o seu coração, a sua mentalidade, as suas circunstâncias, mas ele conhece melhor do que você mesmo. Essa é a verdade. E a verdade é que o nosso Pai, ele tem um propósito para nos unir, para que a gente viva esse encontro. Eu não sei como que são as suas amizades, eu não sei como é que você se relaciona. E a verdade é que Deus, ele tem me ensinado a me relacionar cada vez mais profundamente, primeiramente com Ele, sabe? Porque, como eu acabei de dizer, Ele conhece cada cantinho do nosso coração. Ele conhece toda a nossa história, Ele conhece tudo, cada cena, tudo que a gente já viveu, tudo o que a gente já sentiu, tudo que a gente já experimentou. O nosso Pai nos conhece como ninguém. Ele nos vê como ninguém. Inclusive, Ele nos vê não só a partir dessa história que a gente está vivendo aqui. Ele nos vê antes dessa história que a gente está vivendo aqui. O nosso Pai, Ele nos vê antes da criação do mundo. O nosso Pai, Ele nos conhece antes da criação do mundo. O nosso Pai sonhou com sua vida antes da criação do mundo, antes de você estar no ventre da sua mãe. Ele já te escolheu e Ele já te designou para viver um propósito aqui, nessa terra, com Ele. E a verdade é que para a gente viver esse propósito, a gente precisa curar as nossas dores. A gente precisa olhar para as nossas dores, a gente precisa olhar para os nossos traumas, a gente precisa olhar com verdade. A gente precisa encarar com verdade as nossas falhas, encarar com verdade os nossos desvios, o nosso afastamento da verdade. A gente precisa olhar com muita honestidade. É isso que o Senhor espera de nós. A gente precisa parar de fugir. A gente precisa parar de fugir da verdade, de tentar esconder ela de alguma maneira, de nós mesmos, de fugir dela de alguma maneira, de nós mesmos. Não tem como fugir. A gente precisa encarar, a gente precisa olhar para o que dói e a gente precisa saber, você precisa saber hoje, aqui e agora, que sim, existe uma cura, sim, existe uma oportunidade de você se libertar. Existe uma fonte de amor perfeito, que vai te preencher, que vai te encher e que vai te saciar.
Eu sei que muitas vezes a gente busca por algo e a gente fica buscando em muitos lugares. A gente fica buscando em pessoas, em lugares, em coisas, em vícios, de diversas maneiras. A gente busca por algo, parece que algo falta, parece que a gente precisa de algo, parece que há algo lá de fora que vai nos saciar, que vai trazer uma satisfação, que vai trazer um momento de plenitude, um momento de ufa, sabe? De satisfação verdadeira, de tranquilidade. E eu tenho falado muito sobre a gente avançar. A gente tem conversado muito sobre a gente avançar, sobre a gente ir para o próximo nível. Mas existe um jeito da gente avançar, existe um nível da gente ir para a próxima fase, existe um jeito, um como. E com quem? O com quem é com o nosso amigo, Santo Espírito. E o como é com essa amizade com ele. É com essa amizade profunda, essa amizade verdadeira, essa amizade íntegra, inteira, que não precisa usar nenhuma máscara, que não precisa fingir, que não precisa mentir. Quantas vezes alguém já te perguntou assim, oi, como é que você tá? E você falou, tô bem. Usou aquela máscara, né? E disse, tô bem. Porque você achou que aquela pessoa talvez não fosse digna de confiança para você falar a verdade. Talvez você não esteja falando nem a verdade para você mesmo. Talvez você não esteja nem entendendo, acessando, compreendendo ou tendo clareza da sua verdade, do seu interior. Isso pode acontecer. Às vezes as experiências da nossa vida, elas vão acontecendo, a gente vai passando por coisas na nossa vida e a gente só vai retendo sentimentos, emoções, né? Vai segurando aquilo e não vai conseguindo nem liberar e nem compreender e nem enxergar que a gente está guardando sentimentos, sensações, emoções que estão pesadas, que estão nos fazendo mal, não é verdade? Então, galera, ontem antes de dormir, eu chorei bastante na cama, assim, eu deitei, comecei a chorar bastante, me lembrando, com muita gratidão dos lugares que o Senhor me tirou, dos ambientes que o Senhor me tirou, dos lugares dentro de mim, né, de profunda desconexão com a verdade, desconexão com quem eu sou, desconexão com a fonte de amor que é o Senhor, que me alimenta, sabe? Ontem eu falei pra vocês aqui, quando eu não estava me escolhendo, Ele me escolheu. Quando eu nem sabia o que eu estava procurando, eu achava que era uma coisa. Dentro da minha visão, dos meus limites, eu achava que o que eu queria estava em pessoas. Eu achava que eu podia, eu não achava, na verdade eu nem pensava sobre, mas eu fugia de dores de dentro de mim e eu escapava buscando coisas aqui fora. Coisas que na verdade nunca me curaram, coisas que pelo contrário, elas me faziam ainda mais mal. Então, a minha história com o Senhor, ela começa sem intermediários. E hoje eu me levanto para ser essa pessoa que fala desse amigo, que não só me salvou, a salvação é só o início da jornada, é o ponto de partida, é só o começo dessa história. Mas eu ganhei um amigo em todo tempo, todo dia. Então, lá atrás, não tive um intermediário. Claro que a gente pode dizer, bem, a minha mãe, ela me deu uma Bíblia e eu coloquei essa Bíblia, uma pequena Bíbliazinha dentro da minha mala quando eu fui me mudar de cidade. E eu deixava aquela Bíbliazinha lá, eu não olhava para ela, eu não abria ela, eu não lia ela, era algo assim, tá.
E eu estava num tempo delicado da minha vida, onde realmente, assim, as dores, elas estavam muito altas dentro de mim. E eu não conseguia identificar o que era, o que estava acontecendo, o que estava passando, mas eu tinha muitos sintomas, né, dessas dores. Sintomas traduzidos em ansiedade, traduzidos em crise de pânico, sintomas traduzidos em escassez, enfim, muitas coisas. Muitas ausências, muita dor, muita desconexão mesmo com a verdade, com a minha identidade, que eu ainda não tinha acessado nessa história. E um belo dia, eu abri a Bíblia num livro da Bíblia, que é como se fosse um homem falando do amor dele por uma mulher. E eu achei aquilo a coisa mais linda do planeta. E eu falei, uau, que inspirador. E eu comecei a escrever músicas pela primeira vez lendo aquele livro. E eu comecei a escrever e eu comecei a sonhar, e com letras de músicas, com canções e tudo mais. E era o começo do meu relacionamento com o Senhor. E eu ontem, me lembrando disso, eu agradeci tanto, sabe? Porque eu sonhava em viver um amor nessa terra. Só que a verdade é que eu sempre fui amada daquele jeito. Eu tava, uau, que lindo, eu quero viver isso, eu quero encontrar isso, eu quero sentir esse amor, eu quero receber esse amor. Só que a verdade é que eu não sabia que eu já era amada. Que eu já era amada. Que hoje eu amo porque eu já era amada. Porque eu sempre fui amada pelo Senhor. Então, a minha história, eu digo que ela começou sem intermediários, né? Foi o próprio Espírito Santo me guiando. E aí eu encontrava pessoas naquela época e as pessoas falavam assim pra mim: ah, você tá vivendo o caminho de... Eu lembro de uma pessoa, né? Gente, um dia eu vou contar todo o meu testemunho, toda a minha história, todas as loucuras fortes que eu já vivi. Eu me lembro de um dia que eu tava na praia, assim, eu tava lendo a Bíblia. E aí chegou um cara assim, ele tava vendendo coisas na praia, ele falou assim, você tá lendo e tal? Eu contei rapidamente uma circunstância que eu tava vivendo lá na minha vida, que tava perrengue, e aí ele falou assim, você tá vivendo o caminho de Jesus. Eu falei, não entendi nada que ele falou, entendi nada, nada. E a verdade é que demorou ainda um tempo, né, pra eu entender, pra eu conhecer, para eu ler realmente a Bíblia e tudo mais, mas realmente ali já era um começo. E eu me conectei muito com esse começo. Porque ontem eu vivi uma experiência que eu percebi que no lugar de ter compaixão, eu estava sentindo uma certa repulsa. E aí Deus, ele falou assim, olha, eu te tirei desse lugar. E eu quero que você se lembre que quando você estava nesse lugar, eu tive compaixão de você. Eu não desprezei você, eu não tive repulsa. Eu compreendi você porque eu conheço o seu coração. Eu conheço a sua história. Eu sei o porquê que você chegou nesse lugar. Então, Deus, ele não se afastou, ele não me afastou porque eu estava naquela circunstância. Ele teve compaixão, ele teve misericórdia, ele me compreendeu. E ele foi me levando cada vez mais para perto dele, como um amigo fiel, né? Um amigo que compreende profundamente. E esse amigo você não vai encontrar em lugar nenhum. Por mais que a gente possa até ser, né, esse amigo para os nossos amigos, a gente possa
querer ser, a verdade é que ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é. A gente aponta para Ele e a gente pode inclusive se espelhar nele, mas Ele é o único, né, que vai realmente te compreender. Ele está dentro do seu coração, Ele viveu tudo com você, Ele estava em toda a cena com você, como a gente falou no vídeo de ontem. E Ele não só vai te compreender, Ele não só vai ter compaixão de você, como Ele vai curar você. Ele pode curar você. Ele pode curar seu coração. Ele pode transformar seu coração. Ele pode te tirar, te arrancar desse lugar de dor, sabe? Dessa visão, dessa sua interpretação até aqui. Dessa mágoa que ficou dentro de você, desse amargo que está dentro de você, desse ódio que está dentro de você, dessa dor. A gente não precisa se acostumar com as dores, a gente não precisa se acostumar com o mal desse mundo, que virou um padrão desse mundo, né? É como se realmente a gente começasse a ficar tão anestesiado nesse mundo que tudo parece muito normal. As pessoas contam as coisas pra gente e a gente já acha tudo muito normal. Tudo ficou muito normal. Nada espanta tanto. Eu lembro que quando eu era criança eu ouvia uma história ou outra aí sobre, sei lá, barbaridades aí, de atrocidades entre familiares, entre esposas, namorados. Aquilo me chocava num nível muito alto. E conforme o tempo foi passando, outros casos foram se apresentando, aquilo começou já a ficar como se você ficasse vacinado, sabe? Se fosse vacinado, fosse algo assim que você já ouviu falar sobre isso, fica banalizado, fica comum, fica normal, vira um padrão. Claro que ainda não é um padrão, a gente acha super normal, não é isso, mas que nem eu escutei ontem no culto, o pastor falando, vira série, vira documentário na Netflix e você vai lá assistir. Não é algo que, sabe, que toca você, que dói em você, e isso é que nem o pastor falou ontem. Antigamente, quando você ouvia um caso, assim, uma atrocidade, você ficava mal, sabe? Você chorava, você sentia aquela dor daquelas pessoas, daquela situação. Aquilo te tocava, você ficava ali dias ali pensando. Antes era uau, e aí depois passa a ser algo tipo, já ouvi histórias assim. E já entendi que isso pode acontecer nesse mundo, que é algo normal. Acontece com alguma certa frequência e você começa a se acostumar, né? Que nem também já falamos em outros vídeos. Em uma certa época, uma certa fase, não era normal muita coisa. Não era normal um homem e uma mulher se casarem e depois se separarem. Depois vários casos começaram a acontecer e as pessoas começaram a normalizar. E aí virou algo até que banal. É o normal, tudo bem. Virou normal. Não é algo mais que meu Deus, não, você já entende, normal. Entende? Então, os padrões do mundo, eles vão vacinando a gente e a gente vai se moldando mesmo. Só que Deus, ele não nos chama para nos moldar aos padrões do mundo. Ele nos chama para renovar a nossa mente. E quando a gente renova a nossa mente, a gente é transformado, a gente pode viver a boa, agradável e perfeita vontade dele para a nossa vida. Então, uma das coisas que a gente não pode se acostumar é com a ideia de que, a gente está sozinho, a gente nunca esteve, a gente nunca estará sozinho, ele está com a gente tem toda a liberdade de acessar ele, o nosso amigo. A gente tem toda a liberdade de conversar com ele, de falar com ele, de dar o nosso coração para ele. E a gente tem também toda a liberdade de acreditar
e ser curado, ser restaurado, ser transformado. Sabe, Deus, Ele quer que a gente viva um tempo de restituição. Que a gente viva um tempo onde todas as coisas que foram perdidas, todas as coisas que foram tiradas da gente, que a gente não recebeu, que eram nossas, Deus, Ele quer nos restituir. Ele quer restituir tudo aquilo que era nosso direito de viver, de sentir, de ter, de ser nosso, e que foi retirado de nós em algum momento, em alguma cena, sabe? Isso significa que Ele quer que a gente viva com segurança, Ele quer que a gente viva com paz, Ele quer que a gente viva com saúde, Ele quer que a gente viva com essa amizade, com essa confiança nesse amigo, que a gente viva com alegria, com satisfação, com gratidão. Deus quer que a gente viva com gratidão. E aí uma outra forma que o padrão desse mundo ele também vai distorcendo são aquilo que os nossos antepassados viveram. As experiências da nossa família, dos que vieram antes de nós. Tudo vai ficando muito normal, né? Eles viveram dessa maneira, então acaba que eu vou repetindo, sem consciência muitas vezes. Por exemplo, a história de Jacó com seu irmão Esaú, depois a história de Lia com Raquel, e depois a história de José com seus irmãos. Então o que acontece? Jacó, ele não estava posicionado no lugar dele. Ele não estava dizendo, ei, sou eu. Ele queria ser outra pessoa, ele queria o lugar de outra pessoa. Ele queria o que era do outro. Tanto que o nome dele significa aquele que nasce agarrado no calcanhar do irmão. Por quê? Porque ele estava agarrado no outro, ele estava olhando para o outro, ele estava olhando para fora. Ele não estava olhando para dentro, ele não estava olhando para ele não estava cuidando dele, da história dele, sabe? E buscando em Deus quem ele é, o que ele está fazendo aqui. Ele estava olhando para o outro, se comparando com o outro, querendo que não era dele. E porque ele estava fazendo uma plantação, fazendo uma semeadura, ele colheu aquela semeadura. Porque ele enganou, depois ele foi enganado. Hoje eu queria falar um pouquinho com vocês aqui sobre a história de Raquel e Lia. Elas eram duas irmãs, filhas de Labão. E Jacó, ele se apaixonou por Raquel. Raquel era muito bonita. Gente, a gente vai ler Provérbios hoje, tá? Só tô fazendo aquela básica introdução. Porque tem muito a ver com o Provérbios que a gente vai ler hoje. Tem um pouquinho ali alguns versículos de Provérbios 14 que vocês vão entender. Tem tudo a ver com essa história de Raquel e Lia. Hoje eu sonhei com Raquel, então por isso Deus me direcionou para esse entendimento que eu quero dividir com vocês. Jacó se apaixonou por Raquel. Raquel era linda, Raquel era bela, era formosa, né? E ele provavelmente se apaixonou pela aparência dela, pelo que ele via, né? Pelo que os olhos dele viam. Mas qual que é a verdade? Que o Senhor ele não vê a aparência, o Senhor ele vê o coração. O Senhor ele deseja o coração. Essa é a verdade. Só que Jacó ele tinha feito uma plantação, uma semeadura de enganar. E por isso ele colheu um fruto de engano também. O pai da Raquel e da Lia enganou Jacó. Ele disse, olha, eu vou te dar a minha filha para casar e aí você tem que trabalhar 7 anos pra mim. Só que em vez de ele dar a Raquel, ele deu a Lia. Depois ele falou assim, olha, eu vou te dar a Raquel também, mas o que acontece? Eu tenho que te dar a Lia antes, porque afinal de contas essa é a regra, tem que dar primeiro a filha mais velha. E é isso, então você vai ter que trabalhar mais 7 anos pra mim. E aí ele amava tanto Raquel, que ele falou, tá bom, tudo bem, vamos fazer assim então, tudo certo.
diga que ele percebeu logo, né, que era Lia e não Raquel na primeira noite de núpcias ali. Mas ele só falou no outro dia. Então ele tinha ali um defeito, digamos assim, né, dentro dele, de enganar. Ele tinha um pecado, ele era o enganador. Ele era aquele que não falava a verdade, ele era aquele que fugia da verdade. Ele fugia dos outros, ele fugia dele mesmo, ele fugia de Deus, ele fugia do lugar que Deus tinha para ele. Deus tinha um lugar para ele. Deus tem um lugar para você, Deus tem um lugar para mim. E esse lugar, ele não é fingido, ele não é forçado, ele não é mascarado. A verdade é a verdade. Quem nós somos é quem nós somos. A nossa história é a nossa história. O que fizemos, fizemos. O que vivemos, vivemos. Qual é a boa notícia? Que tudo pode ser convertido para o bem. Qual a boa notícia? Que Deus ele pode nos tirar desse lugar. Qual é a boa notícia? A real boa notícia? Que Deus ele não olha para a gente e vê os nossos pecados, os nossos enganos, a nossa fuga. Ele olha para a gente e chama a gente pelo nosso nome. Chama a gente com amor. Chama a gente pelo lugar que Ele quer nos colocar. Que Ele nos desenhou para a gente ocupar. Para o lugar que Ele nos desenhou para que a gente ocupe. Então, por exemplo, se você viveu uma história onde você foi chamado, vamos colocar a história de Jacó aí para ficar mais claro. Ele enganou, ele olhava para fora, ele não ocupava o lugar dele. Deus olhava para ele e dizia: não, você não é o enganador. Não. Você não é aquele que fica querendo ocupar outro lugar. Você é o meu príncipe. Você é o príncipe. Eu vou te chamar de Israel, príncipe de Deus. Você é o meu filho. Eu tenho um lugar para você e ninguém pode ocupar o seu lugar. E é isso que Deus falou, tanto para Jacó, quanto ele vai falar depois para essa história de Lia e Raquel. E para essa história também que vem depois. Aí você vê, as histórias elas vão sendo contadas e você vai vendo que as coisas vão se repetindo. Se você não acorda, se você não enxerga, se você não muda, se você não transforma as coisas, elas vão se repetindo. Então, Jacó ele encontrou a Lia e a Raquel, casou e tal. E a Lia e a Raquel, ela também tinham defeitos, elas também tinham problemas, elas também não estavam contentes com o lugar delas, com quem elas eram. Elas não se alegravam com o que Deus tinha dado para elas, elas não agradeciam, sabe? Lia tinha fertilidade, Raquel ainda não. Lia, ela tinha fertilidade, ela gerava filhos, ela vivia o propósito do Senhor já, né? Que o propósito do Senhor lá em Gênesis 1 nos diz que a gente seja fértil, que a gente multiplique. E Raquel não dava esses frutos. Raquel não era fértil. Raquel não gerava filhos. Mas Raquel, ela era amada pelo marido dela e Lia não. O que Lia queria? Lia queria ser amada pelo marido. Ela era fértil, ela vivia o propósito do Senhor, mas ela não era amada pelo marido. E ela focava ali em ser amada pelo marido. Em sentir falta de ser amada pelo marido. Em sofrer, em se sentir desprezada, né? Em sentir essa dor. Enquanto Raquel, ela tinha esse amor terreno, digamos assim. Ela era amada, ela era bonita, mas ela tinha inveja da irmã. Ela era uma trabalhadora, ela era uma pastora, não é mesmo? Mas ela tinha inveja da irmã, ela competia com a irmã
ela ficava focada na vida da irmã, tipo como Jacó, né? Que ficava focado na vida do irmão, do lugar do irmão, e ficava competindo, e ficava comparando, e ficava se fazendo mal, e sofria com isso também. Só que Deus, ele tem um tempo certo para todas as coisas, e ele tem uma história para contar com a sua vida, uma história para contar com a minha vida. E essa história é única, a sua história é única, a minha história é única. E se eu olhar para o lado e eu ficar me comparando, eu ficar sentindo inveja do que o outro já tem, do que o outro já fez, do que o outro já conquistou, do que Deus já deu para ele, do que Deus não deu para mim, eu vou me fazer muito mal. E eu não vou estar ocupando o meu lugar. E se eu não estiver ocupando o meu lugar, ninguém vai estar ocupando o meu lugar. A Raquel, provavelmente, ela persistiu em oração. Ela não desistiu. E o Senhor, no tempo perfeito, concedeu que ela fosse fértil e que ela gerasse filhos. E ela gerou um filho chamado José, né, que vai contar uma nova história. Uma história diferente de toda essa história, de todos esses defeitos, esses pecados que os pais estavam envolvidos. Só que Raquel, ainda quando ela gerou o filho, José, ela ainda assim não ficou satisfeita, você acredita? Raquel ainda falou assim, eu quero mais. Eu quero mais, porque olha a minha irmã. Entende? Então essa história, ela nos ensina muito, muito sobre como a gente precisa ocupar o nosso lugar. Sabe, se o Senhor falou que algo é nosso, a gente precisa ocupar esse lugar. Ainda que as pessoas tentem parar, ainda que as pessoas falem, não é isso, não faz isso, não importa. Se o Senhor falou no seu coração, se o Senhor falou com você e Ele disse, isso é seu, eu te fiz para isso, eu te desenhei para isso. Se eu coloquei isso no seu coração, se eu te dei essa visão, isso é seu. Ocupe o seu lugar e não deixe nada nem ninguém te parar. Ponto final. Agora, pare de olhar para o lado e falar, ai, o outro tem, também quero ter. Ai, o outro tá tendo alguma coisa que eu não tô tendo. Ai, o outro teve mais, que eu tive menos. Não importa. Confia nessa aliança que você tem com o seu pai. Confia na sua história. Confia que o seu pai é fiel para completar a obra que ele começa, para cumprir as promessas que ele faz. Aquele que ele fala, ele já fez, já aconteceu. Não vai acontecer, já aconteceu. Você precisa descansar nisso, confiar. Você só precisa confiar, descansar e caminhar nesse caminho, desfrutando da presença do seu amigo, que te entende. Sabe, ele não vai desprezar a sua dor, porque é legítimo, por exemplo, que Lia se sentisse desprezada. É legítimo que Raquel, ela quisesse frutificar, que ela quisesse ser fértil, que ela quisesse gerar. É legítimo, né? O querer, o desejo, o sonho, é legítimo. Mas você precisa resolver com quem pode resolver. Você precisa falar com quem pode resolver. Aqui em Provérbios que a gente vai ler hoje, vocês vão entender também que Deus, Ele fala que o nosso coração é só Ele que conhece. Só Ele conhece as nossas dores mais profundas e as nossas alegrias. Só Ele está com a gente em todas as estações, em todo o tempo. 24 horas por dia, todo dia, por toda a minha vida. Ó Senhor, te louvarei. E a gente precisa cuidar muito, essa história de Raquel e Lia nos ensina isso também. Que a gente precisa cuidar muito de quem a gente ama primeiro. De quem a gente coloca em primeiro lugar. Porque tudo vem dele, tudo é pra ele, tudo volta pra ele, é ele que nos dá. Então a gente precisa amar ele em primeiro lugar, esse é o mandamento, amar ele em primeiro lugar. E não colocar ninguém no lugar dele, nada no lugar dele. Até porque não vai adiantar. Essa satisfação, essa plenitude, essa alegria, essa gratidão, você só vai encontrar nesse relacionamento, porque você foi criado para isso, é simples assim, você foi criado para esse relacionamento. Sem esse relacionamento, você vai sentir falta e você vai querer colocar
buscar ocupar esse lugar de alguma maneira, só que ainda assim não vai resolver. Essa é a parada. Então vamos lá. Eu já tentei colocar pessoas no lugar de Deus. Eu coloquei pessoas no lugar de Deus. E ainda que essas pessoas, elas ocupassem esse lugar que eu queria que elas ocupassem, que elas fossem exatamente como eu queria que elas fossem, com certeza, eu ainda assim me sentiria vazia. Com certeza, eu ainda assim sentiria alguma dor, algo não ficaria pleno, algo não ficaria satisfeito, algo não ficaria completo. Com certeza. Eu já tentei colocar sonhos no lugar de Deus, como se um desejo no meu coração fosse tudo, a coisa mais importante, tudo que eu tinha. E ainda que eu realizasse esses sonhos, esses desejos, ainda assim, em algum momento eu olharia e falaria, tá, e agora? Tô me sentindo incompleta, tô sentindo que tá faltando alguma coisa. Quantas pessoas eu já ouvi falar assim, eu alcancei, sei lá, a liberdade financeira, a casa dos sonhos, o trabalho dos sonhos e não sei lá do que eu sempre sonhei, mas tem alguma coisa faltando. Eu descobri que não era bem isso, porque a satisfação, a plenitude, ela não está nesse lugar, ela não está em coisas, ela não está em pessoas, ela está em só uma pessoa, que é o seu Criador. Você nasceu para esse relacionamento e só você pode ocupar esse lugar que Ele desenhou para você, de filha, de filho, amado do Pai. Só você pode sentar nessa cadeira que Ele desenhou para você. Qual é a cadeira que Ele desenhou para você? Sabe? Qual é a cadeira que você está tendo que sentar? Sente. Sente com Ele, sente ao lado dele. Sente, ocupe. Nesse momento a cadeira é essa. Ainda que a circunstância seja difícil, senta com Ele. Fala a verdade. Ele vai te sustentar, Ele vai te dar a graça dEle, Ele vai te dar a força dEle, Ele vai te fortalecer, nele você se fortalece. Eu também ouvi um testemunho ontem muito precioso, né, do pastor, que ele foi na rua e ele começou a orar ali na rua por pessoas que estavam bem doidas assim de drogas e queriam álcool, queriam festa e não sei o que lá. E disse que o cara falou assim, o que você tem aí de bom? Achando que ele tinha droga para vender. E aí ele pegou e colocou a mão na cabeça do cara e orou pelo cara e intercedeu pela vida dele, falou que ele ia, ter um encontro com o Pai, que ele ia ser livre, que ele ia se sentir amado e tudo mais. E aquele cara disse, uau, era isso que eu estava procurando. Era isso que eu queria e eu não sabia que era isso que eu queria. Ele disse que ele se sentiu amado, ele se sentiu cheio. E é isso que acontece no nosso relacionamento com Jesus. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas sua glória me atraiu, sua presença me atraiu. Qual que é a verdade? Que Jesus, ele foi muito misericordioso, ele teve muita compaixão de mim. No tempo que eu menos merecia, eu já falei isso algumas vezes. Ele foi misericordioso, ele me compreendeu, ele teve compaixão. Ele teve amor pra mim, ele teve perdão pra mim, ele teve cura pra mim, ele me deu força, ele me alimentou, ele me ensinou, ele me corrigiu. E qual que é a verdade? A verdade é que eu poderia falar obrigada. Obrigada por me salvar. E virar as costas. E seguir. Mas não é isso que eu quero. Não é isso que eu quero. O que eu quero? Eu quero viver com Ele.
Eu quero viver perto dele todo dia. Eu quero estar com ele todo dia, todo tempo. Eu quero estar na presença dele todo dia, todo tempo. Eu quero estar perto da luz, da vida, da verdade. Eu quero estar com ele. Eu quero viver com ele, eu quero caminhar com ele todos os dias da minha vida para sempre. Essa é a verdade. Então hoje ele me chama e ele te chama para que a gente viva esse encontro, viva essa experiência, que a gente entenda que Deus, ele nos cura, ele nos dá a compaixão dele, ele nos livra do mal, ele nos transporta, né, do império das trevas para o reino. Qual a diferença? O império é aquele lugar onde todos trabalham para um crescer, para um enriquecer. E o reino é o lugar onde todos trabalham para todos crescerem, para todos se desenvolverem, para todos enriquecerem. Um serve o outro. E maior é aquele que serve. Jesus, ele tem amor. Jesus, ele tem o amor. Ele é o amor. Ele não tem, ele é. Jesus, ele é o amor. O próprio amor. Na verdade, ele é a própria fonte de amor. A fonte de amor que jorra sem parar. Que jorra infinitamente, eternamente, sem parar. Amor, 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 perdão, misericórdia, compaixão. Ele não olha pra você e tem aquele olhar de, ai, tadinha. Ai, poxa, que coisa. Não. Compaixão é ele olhar pra você e não para suas dores, e não para sua história de dor, e não para sua dificuldade ou para o seu limite. Ele olha para você, ele te chama pelo nome e ele te faz lembrar quem você é, o que você está fazendo aqui, e ele te levanta, e ele te cura, e ele te restaura, e ele te restitui de todas as coisas, ele te alinha à verdade, ele te dá unidade, ele te lembra que você foi feito para viver em unidade. E você vive uma recompensa a cada dia, na presença dele. Deus, ele tem compaixão e ele tem todo o poder de te restaurar, de te libertar, de transformar seu coração, de purificar seu coração, de transformar a sua história. Ele quer cuidar de você. Ele quer ser seu amigo. Então, o meu convite hoje para você, que na verdade é o convite de Jesus, é para que você abra o seu coração para o seu amigo. Para que você aceite viver esse encontro e que você aceite caminhar com essa pessoa que te criou, que te ama como ninguém no mundo te ama, que te vê como ninguém no mundo te vê, não só porque conhece você inteiramente, porque criou você, porque conhece sua história, porque esteve com você em todo o tempo, mas também porque conhece quem você nasceu para ser. Todos os lugares que você pode chegar, todos os lugares que ele pode te colocar. Porque com ele você vai ser curado, você vai ser alimentado, você vai ser fortalecido, você vai se levantar. E você vai ser essa ponte que vai apontar para ele e dizer: meu amigo fez isso aqui comigo e ele também vai fazer com você. Eu tenho um amigo para te apresentar. Eu tenho um amigo poderoso que vai te curar, que vai te libertar, que vai te libertar dessas dores do seu coração, desses traumas, dessas suas experiências, desses ódios, dessas mágoas, dessa amargura. Eu tenho um amigo capaz disso e muito mais. Eu tenho um amigo que pode prover todas as coisas. Eu tenho um amigo que pode te dar descanso.
Tem um amigo que pode te dar luz, te fortalecer, te dar energia, te dar ânimo, te dar vida, te renovar. Eu tenho um amigo que pode te renovar. Eu tenho. E eu quero dividir ele com você. E eu não vou perder nada. Ele vai continuar inteirinho aqui pra mim. A minha fonte, meu amigo, vai continuar aqui. E ele também vai estar aí, inteirinho pra você. Ele não é aquele que você divide, você fica com uma parte e fica com outra parte. Ele é aquele que multiplica. Isso significa que ele é mais um. Ele se torna mais um. Um inteiro, não metade, não uma parte. Ai, que lindo, né? Que lindo. Que lindo. E a verdade é que Deus, Ele tá nos chamando para esse lugar. Esse lugar da gente ser inteiro com Jesus. Esse lugar onde a gente é cheio com Jesus. Onde nada falta, a gente tem a própria fonte. A gente é unido, a gente é um só com a própria fonte, com o próprio Criador. Isso significa que a gente pode transbordar com generosidade, com alegria, com amor. Sabe, ontem Deus ele me chamou muita atenção com aquela palavra de Coríntios que fala que o amor ele é paciente e que o amor ele não guarda rancor e que ele suporta todas as coisas. Algo que a gente precisa sempre se lembrar, sabe? O amor ele é paciente. O amor, ele não inveja. Raquel e Lia, ali naquele relacionamento delas, de irmãs, tinha inveja. Ali não era amor. Ali onde tinha inveja, não era o amor. Não estava dando espaço para o amor. Porque aquelas irmãs, elas podiam... Ai. Às vezes acontece isso, né, galera? Por aqui. Aquelas irmãs, elas podiam se alegrar com a vitória uma da outra. Elas podiam se fortalecer, elas podiam se ajudar, elas podiam se compreender, não é verdade? Mas elas competiam, elas tinham inveja e ali o amor não estava. O amor é paciente, significa que Raquel, ela poderia ter tido paciência com o tempo da história dela, que era só dela. O amor suporta todas as coisas. E aí a gente vê, né, que Raquel, ela gerou José. E José, ele recebeu inveja dos irmãos, que não era amor. Mas José, ele suportou. E aí o amor começou a entrar ali, né, na cena. A verdade começou a ocupar aquele lugar. José, ele mudou toda aquela história. Para você ver como Deus, ele é um Deus de geração mesmo. Tem um propósito em continuar e ir crescendo esse propósito do Senhor. Esse propósito do Senhor, que a gente seja um com Ele. Que a gente seja amigo dEle. Que a gente seja imagem e semelhança dEle. José, ele não era perfeito, né? Ele era um ser humano. Não era como Jesus, mas ele carregava Jesus, ele carregava o Espírito Santo. E a gente viu o amor nele. Como? Ele suportou a inveja dos irmãos. Ele não guardou mágoa, ele não guardou rancor. O amor, ele não guarda rancor. Então a gente precisa praticar essa compaixão. Olha, essa pessoa que ela tá me fazendo mal, ela tá presa nas trevas. Eu preciso ter compaixão. Olha, essa pessoa que ela tá se fazendo mal, que ela tá escolhendo algo ruim para a vida dela, ela tá presa nas trevas, no império das trevas, ela tá presa.
E eu preciso, no lugar de julgá-la, no lugar de condená-la, de dar 2 tapas na cara dela, de brigar com ela, eu preciso ter compaixão. Mas eu só posso ter essa compaixão, sentir essa compaixão, se um dia eu recebi essa compaixão. Se um dia eu conheci essa compaixão. Por isso que todas as coisas elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quem muito é perdoado, muito ama. Lembra que a gente já falou disso aqui nos vídeos anteriores? Deus ele vai preferir aquela prostituta, pecadora, do que os mestres da lei, que não precisam se arrepender, que já são muito justos, muito certos, muito impecáveis e que estão julgando as pessoas. Jesus ele quer amigos que sejam como ele, que tenham compaixão, e a gente precisa praticar essa compaixão, e é tempo da gente praticar essa compaixão, da gente olhar para o lado, olhar para as pessoas ao nosso redor, e no lugar de condená-las, de julgá-las, de se afastar, a gente escolher amar como a gente é amado. Por isso, Deus fala que a gente precisa amar Ele em primeiro lugar. E a gente só ama Ele em primeiro lugar porque a gente foi amado por Ele primeiro. E então, depois disso, nós vamos poder amar como Ele nos ama. Então, pessoal, que a gente entenda que para a gente ser imagem e semelhança, a gente precisa muito mais dos frutos do Espírito Santo, que é a mansidão, que é a paciência, que é o amor. O maior de todos é o amor. O amor é o elo perfeito. O amor cobre muitos pecados. O amor. E o amor, ele tem compaixão. O amor, ele não inveja. O amor, ele suporta. É fácil? Nem sempre. Mas é oportunidade para a gente treinar, e principalmente quando a gente tem uma experiência, quando a gente vive a nossa experiência e a gente se lembra do que Jesus fez com a gente e da onde Ele tirou a gente, aí é constrangedor, né? Não tem como não fazer, como não ser, como não exercer, como não amar. Então, o amor é o maior dos dons. Vamos ler? A mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua. Então, galera, o que é edificar? Edificar é construir, é levantar. Para a gente levantar a nossa casa, a gente precisa ter a sabedoria. E para a gente ter a sabedoria, a gente precisa ouvir nosso Pai, não é verdade? E aí agora vai explicar pra gente como é que faz pra gente levantar a nossa casa. Como é que faz? Quem anda direito teme o Senhor. A gente precisa andar direito, então, temendo o Senhor. É assim que a gente vai levantar a nossa casa. Quem segue caminhos enganosos despreza o Senhor. Então, tá dizendo que a gente precisa temer o Senhor e não desprezar o Senhor pra gente levantar a nossa casa, pra gente construir a nossa casa. Que casa é essa? Que casa é essa? Claro que nós podemos entender a nossa casa física, onde nós moramos, onde nós habitamos, onde nosso corpo habita, mas também podemos entender que a nossa casa pode ser interna, né? Pode ser a nossa mente, pode ser o nosso coração. Então, a conversa do insensato traz a vara para suas costas, mas os lábios dos sábios
os protegem. Então Deus está falando que é pra gente levantar, construir a nossa casa, a gente precisa temer o Senhor. A gente não pode desprezar o Senhor, a gente precisa ouvir o Senhor e a gente precisa cuidar dos nossos lábios, da nossa conversa. Do que conversamos, o que pensamos, o que falamos. Onde não há bois, o celeiro fica vazio, mas da força do boi vem a grande colheita. Então, galera, tem uma história, no entendimento, né, agropecuário, que diz que antigamente, não sei se é muito antigamente, mas enfim, antes dos tratores eram os bois que aravam a terra, preparavam a terra antes da plantação. E essa preparação para a terra fazia toda a diferença na hora de plantar as sementes, elas frutificarem ou não, elas frutificarem com quantidade ou não, com qualidade ou não, certo? Então, ter bois vai fazer a diferença. Cuidar da terra, preparar a terra, vai fazer diferença. Onde não há bois, o celeiro fica vazio, mas da força do boi vem a grande colheita. Por quê? O boi é forte, né? Ele tem força para fazer essa preparação da terra. E porque ele é forte e faz essa preparação na terra, grande é a colheita. A testemunha sincera não engana, mas a testemunha falsa transborda em mentiras. Então você quer construir a sua casa? Vamos recapitular. Quer ser uma mulher sábia, edificar a sua casa? Vamos recapitular. Temer o Senhor, cuidar da sua conversa, do que você pensa, do que você fala, e preparar a terra. Você precisa preparar a terra. E aí agora a gente está falando de nós e estamos falando também de quem está ao nosso redor, beleza? A gente tem que preparar a terra. A testemunha sincera não engana, ela fala a verdade. Lembra que a gente falou de Jacó? Jacó, ele estava fugindo dele mesmo, fugindo do Senhor, fugindo de quem o Senhor chamou ele para ser. Ele estava se enganando, mentindo para todo mundo, mentindo para ele mesmo, mentindo, achando que dava para mentir, mas não dava para mentir. Do Senhor não tem como fugir do Senhor, não tem como enganar o Senhor sabe quem Ele nos fez para ser. Até que um dia ele teve um encontro com o Senhor, e nesse encontro ele lutou com o Senhor. E quando ele lutou com o Senhor, Deus falou: bom, agora você não é mais aquele que segura no calcanhar do seu irmão, que é um lugar que não é seu, que se compara, que foge, que engana. Não, agora você é o meu príncipe, o príncipe de Deus. Agora você é Israel. Então, a testemunha sincera fala a verdade. Isso significa que a partir daquele momento, Jacó ele precisou falar a verdade, ter um encontro com o Senhor e falar a verdade. Sim, Senhor, eu me enganei. Sim, Senhor, eu estava fugindo. Sim, Senhor, eu estava ocupando outro lugar. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Assim como a história de Lia e Raquel, né? Elas iam falando: ó, Senhor, você está me ouvindo. Eu estou me sentindo assim. Ó, Senhor, eu estou querendo isso. Ó, Senhor, eu estou querendo que a minha irmã tem. Ó, Senhor, eu estou competindo com a minha irmã. Ó, Senhor, obrigado, mas eu quero mais. Ó, elas estavam comunicando através dos nomes dos filhos delas, dos frutos. Semeadura, causa e efeito. Semente, fruto. Elas estavam comunicando. O zombador busca sabedoria e nada encontra, mas o conhecimento vem facilmente ao que tem discernimento. Então o zombador é aquele que não acredita, é aquele que não crê.
Ele vai buscar sabedoria, mas ele não vai encontrar. Mas se você tem discernimento, você vai entender facilmente. Aí olha só o conselho. Se mantenha longe do tolo, pois você não achará conhecimento no que ele fala. A sabedoria do homem prudente é discernir o seu caminho, mas a insensatez dos tolos é enganosa. Então olha só, você quer construir a sua casa? Se mantenha longe do tolo e entenda que a sabedoria do homem prudente é discernir o seu caminho. Então você precisa discernir o seu caminho, fazer escolhas. Mexeu muito comigo esse negócio do nome dos filhos serem um fruto do que elas estavam plantando, você sabia? Mexeu muito comigo, me deu vontade de ler o nome dos filhos aqui pra eu pensar sobre isso. Mas vamos deixar isso para um próximo vídeo, senão esse vídeo vai ficar gigante. Vamos lá. Cada coração conhece a sua própria amargura. O estranho não participa da sua alegria. Não há quem possa participar da sua alegria. Então vamos lá, falamos mais uma vez. Cada um conhece a sua própria amargura. Ai, gente, uma vez eu tava gravando um Reels e eu fiquei falando essa palavra errada 300 vezes. Amargura. E eu fiquei falando, e eu ficava assim, gente, que palavra estranha. O que tá acontecendo? Eu não consegui entender que eu tava falando a palavra errada. Isso que dá, porque eu tô gravando sozinha. Aí depois que eu fui editar, aí eu falei, gente, tá errado esse jeito aí de falar. Tá errado. E aí eu tive que fazer o quê? Na hora de editar o vídeo, colocar uma vozinha minha lá em cima. E é isso. Cada coração conhece a sua própria amargura e não há quem possa partilhar da sua alegria. Então, galera, nós precisamos de pessoas, né? Nós precisamos principalmente do Senhor. Acima de tudo, nós precisamos do Senhor. Para a gente construir, a gente precisa primeiramente do Senhor. Ninguém constrói nada sozinho, mas primeiramente a gente precisa da unidade com o Senhor. A gente precisa da guiança do Senhor, da sabedoria que Ele é. E a gente precisa entender que só Ele vai conhecer nosso coração. Só Ele, como já falamos aqui lá no início desse vídeo, só Ele vai entender tudinho. Então por que Jacó sentia aquilo que ele sentia pelo seu irmão? Por que Jacó sentia aquilo que ele sentia pela esposa? Por que Jacó agia da forma que ele agia? Por que ele enganava? Por que ele fugia? Só Deus vai entender. Por que Lia não ficava satisfeita? Por que Lia se sentia desprezada? Que de fato, realmente ela era, né? Mas por que ela não... Por que ela sentia falta? E não se alegrava, e não colocava o foco dela naquela bênção, naquela alegria de viver o propósito do Senhor, de ser frutífera, de ser fértil. Só ela e o Senhor iam entender tudo. Por que a Raquel, ela não estava satisfeita também? Por que ela sentia uma dor de ser uma insegurança, uma inveja, uma competição com a irmã dela? Por quê? Só o Senhor vai entender por que ela se alegrou com o filho, agradeceu, porém falou ainda falta alguma coisa aqui. Só o Senhor vai entender e só o Senhor que pode suprir, que é o que nós falamos aqui também já hoje. A casa dos ímpios vai ser destruída, mas a tenda dos justos, daqueles que estão ligados com o Senhor, vai florescerá. Então a sua casa, vamos falar do seu coração agora. O seu coração ele vai florescer se você estiver ligado com o Senhor. Sabe, se você
preparar a terra, limpar essa terra, sabe? Perdoar, liberar as pessoas, as memórias, as coisas ruins do seu coração. Se você receber essas sementes que o Senhor investe em você, se você confiar no Senhor, se você temer Ele, se você ouvir Ele, se você cuidar muito bem, né, do seu coração, de guardar essas sementes, de cuidar dessas sementes, de entender como elas são preciosas, de desenvolver essa semente junto com o Senhor, caminhar com o Senhor. Se você escolher muito bem, sabe, seus caminhos, suas companhias, o Senhor, Ele vai estar com você, compreendendo e te ajudando a se libertar das dores e se alegrando com você. Porque isso também é algo muito precioso, que não é qualquer amigo que vai fazer. Então a sua casa, o seu coração vai florescer. Há caminhos que parecem certo ao homem, mas no final conduz à morte. Mesmo no riso, o coração pode sofrer, e a alegria pode terminar em tristeza. Os infiéis ao Senhor receberão a retribuição de sua conduta, mas o homem bom vai ser recompensado. O inexperiente acredita em qualquer coisa, mas o homem que é prudente, ele vê bem aonde ele pisa. Então a gente precisa ouvir, para a gente saber onde pisar, onde não pisar, o que pensar, o que não pensar, o que sentir, o que não sentir, o que nutrir, o que não nutrir, o que arrancar, o que desenvolver, o que cuidar, o que regar, o que semear. Olha só, o sábio é cauteloso e evita o mal, mas o tolo, ele é impetuoso e irresponsável. Então o sábio, ele toma cuidado, sabe? Ele quer evitar o mal. O sábio, ele sabe que se ele for impetuoso, se ele for irresponsável, se ele não se importar em cuidar da terra dele, em plantar as sementes certas, em semear a semente certa, ele vai colher algo que não é legal. Mas aquele que não se importa, aquele que não é fiel ao Senhor, aquele que não escuta o Senhor, aquele que não está edificando, construindo com o Senhor, o que vai acontecer? Ele vai ser impetuoso, ele vai pensar qualquer coisa, ele vai falar qualquer coisa, ele vai achar qualquer coisa, ele vai estar com qualquer pessoa, ele vai escolher qualquer caminho, ele vai, sabe, ser irresponsável com a própria vida dele e com a vida das pessoas que estão ao seu redor também, né? Então, quem é irritadiço faz tolices e o homem cheio de astúcias é odiado. Se você é uma pessoa astuta, você vai ser odiado. O inexperiente herda insensatez, mas o conhecimento é coroa dos prudentes. Conhecimento é coroa dos prudentes. Então, conhecimento é coroa. Conhecimento é coroa daqueles que são prudentes, daqueles que querem construir, edificar, levantar a sua casa com o Senhor. E aí a sua casa começa no seu coração e a sua casa passa para o mundo físico aqui, material. Certo? Os pobres são evitados até por seus vizinhos, mas os amigos dos ricos são muitos. Quem despreza o seu próximo comete pecado, mas como é feliz aquele que trata com bondade os necessitados. Fala muito sobre compaixão aqui, né? E a gente também já tinha falado sobre isso. Tem uma passagem que Jesus fala assim, ó... Eu não me lembro exatamente como que é a passagem, mas mais ou menos assim, olha, eu agradeço, me lembro de quando você deu água pra mim, de quando você me deu o que comer. E aí as pessoas perguntam, mas quando foi que a gente fez isso pra você? Eu não tô lembrado. E aí Jesus fala assim, quando você fez para os meus pequenos, para os meus pequeninos, você fez para mim. Quando você faz para os meus pequenos, quando você faz para os pequenos na fé, quando você faz para aqueles que estão fracos, para aqueles que precisam, quando você tem compaixão, quando você vê e tem compaixão. Eu me lembrei agora daquela passagem que Jesus, ele sai do barco e ele vê uma multidão e ele tem compaixão dessa multidão. E por isso ele começa a alimentar, ensinar e alimentar essa multidão.
mas ele precisou descer do barco, né? Que é como se a gente estivesse saindo da gente, né? Do egoísmo, do olhar pra gente, do pra gente, do querer pra gente, e ir pra um lugar de olhar pra fora, de olhar pros outros, enxergar a verdade, aquilo que as pessoas estão passando, aquilo que as pessoas estão precisando, aquilo que as pessoas estão sofrendo, aquilo que está doendo, aquilo que as pessoas estão presas, aquilo que é a dificuldade das pessoas, aquilo que elas estão precisando naquele momento. E então ele teve compaixão, ele sentiu compaixão. Ele viu e sentiu compaixão. E por isso ele começou a ensinar e alimentar aquelas pessoas. E aí olha o que ele fala aqui. Se você está fazendo isso para o outro, para o seu próximo, você está fazendo para mim. Deus, ele chama a gente para amar nosso próximo como ele nos ama. E ele nos ensina que a gente pode olhar para o nosso próximo como ele olha para a gente. E que quando a gente está tendo compaixão do nosso próximo, a gente está alimentando o nosso próximo, a gente está perdoando o nosso próximo, a gente está alimentando, no sentido de ensinando, né, ou instruindo, ou orientando, ou fortalecendo, ou encorajando, ou clarificando, ou libertando, ou seja lá o que for que Deus está te chamando para fazer, dando esperança, seja lá o que for que Deus já fez com você e que você pode se levantar e começar a fazer, tendo compaixão do seu próximo, seja lá o que for. Você está fazendo para Jesus. Deus, ele me deu esse entendimento num tempo onde eu estava sentindo que eu estava recebendo algo que eu não via como algo que eu merecia receber. Sabe, eu estava convivendo num ambiente com pessoas que estavam me destratando e Deus, ele começou a falar assim para mim: perdoa e compreenda o que essa pessoa está passando. Ela tá dando o que ela tem, ela não tem outra coisa para te dar, ela tá com uma dor e serve, ora pelos seus inimigos, ama seus inimigos e serve como se fosse para mim, oferece como se fosse para mim, cuida como se fosse de mim. E o Senhor me levou para esse lugar. E foi difícil, assim, foi uma morte pra mim, sabe? Foi algo que eu lembro de fazer meio que chorando, assim, sabe? Porque eu ainda realmente não estava compreendendo, mas eu escutei a voz do Espírito Santo me conduzindo pra fazer, sabe? E aí eu deixei que a verdade fosse maior do que a minha vontade, entende? Que a minha vontade era de retrucar, era de brigar, era de me revoltar, de me entristecer, a minha vontade era essa. E eu tinha, assim, uma certa razão nisso. Mas a justiça de Deus, a verdade, a realidade do céu é muito diferente da realidade da terra. E ele nos chama pra gente realmente ir na contramão do mundo. Eu lembro de uma vez que lá na célula eu tava falando, pessoal, quando as pessoas abrem a boca, quando eu abro a boca aqui, vocês devem perceber que o meu sotaque, por exemplo, não é carioca, né? Porque eu tô aqui no Rio de Janeiro e as pessoas falam que você não é carioca, né? Não tem o sotaque carioca. E aí, se as pessoas lá da empresa, elas abrem a boca, a gente percebe, tá, vocês também não são cariocas. Aí você vai percebendo os sotaques. Você vai vendo que as pessoas, elas são associadas à cultura, aquele sotaque. A gente vai desenhando elas naquela caixinha, né? A gente vai sabendo ler as pessoas, a gente vai compreendendo um pouquinho das pessoas a partir de características, sotaque, ou alguma cultura muito forte, alguma coisa, por exemplo, no Rio Grande do Sul, se não me engano, que toma chimarrão, e a Bahia, que é a pimenta, sei lá o quê, enfim. Então, é uma questão de cultura, uma questão de traços, uma questão de personalidade, isso vai te apresentando antes mesmo de você se apresentar. E a verdade é que você, como um pequeno Cristo, também precisa se apresentar antes de você se apresentar.
como é que você se apresenta? Como é que você se diferencia? Na contramão, fazendo as coisas diferentes, com os frutos do Espírito, né? Sendo paciente no lugar de brigar, perdoando no lugar de brigar, amando, tendo a compaixão, com os frutos mesmo do Espírito Santo. Deus, ele nos chama para esse lugar. Esse barulhinho que vocês estão ouvindo é Cristal, a gata, que derrubou os papéis que estavam aqui e está fazendo bagunça. Vamos continuar. Olha só, quem despreza o seu próximo comete pecado. É feliz quem trata com bondade os necessitados. Os necessitados, galera, não só são aquelas pessoas que precisam de comida, que precisam de roupa. Necessitado às vezes é porque você, como eu disse pra vocês lá no início sobre mim, eu não sabia quem eu era. Eu estava esquecida de quem eu era, eu não sabia minha identidade. Eu não sabia que eu era amada. Eu não sabia que eu era filha amada. Eu não sabia meu propósito. Eu não lembrava que eu tenho um pai no céu. Eu não lembrava que... Você entende? Às vezes você tem necessidades de alma. Às vezes você tem necessidade de curar sua alma. Às vezes você tem necessidade de se libertar do mal. Saber lidar com a sua mente. Saber ter os pensamentos certos. Renovar a sua mente. Ter os pensamentos do céu. Se ver como seu pai te vê. Pensar com o governo do céu, com as coisas do céu, pensar nas coisas do céu. Você tem muitas necessidades e você precisa entender que Deus, ele vai te capacitando, que você vai aprendendo a oferecer aquilo que Deus te dá para aqueles que necessitam aquilo que Deus já te deu. Não é certo que se perdem os que pensam mal, mas os que planejam bem encontram amor e fidelidade, encontram o amor e a fidelidade do Senhor. Todo trabalho árduo traz proveito, mas só falar leva à pobreza. Nós precisamos colocar tudo isso em prática, tá, galera? A verdade é essa, que é muito lindo a gente ouvir, é muito lindo a gente compreender, mas a gente precisa realmente praticar e as oportunidades estão aí, a todo vapor. Aproveitem as oportunidades. Olha só, Jacó, ele trabalhou 14 anos. Ele meio que vai falar aqui em algum momento, não sei se é agora já, que ele meio que pagou, sabe? Ele reparou o pecado dele, ele fez um pagamento. Ele reparou. Ele trabalhou 14 anos para aquele que o enganou. Então ele colheu e ele pagou, sabe? Vamos continuar. A riqueza dos sábios é sua coroa e a insensatez dos tolos produz apenas insensatez. A testemunha que fala a verdade salva vidas, a testemunha falsa é enganosa. Aquele que teme o Senhor possui uma fortaleza segura, refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é a fonte de vida e afasta das armadilhas. Vamos falar disso um pouquinho? Quem teme o Senhor possui uma fortaleza segura e um refúgio para os seus filhos. Né? A gente falou dessa história toda aí de Raquel, de Jacó, e Lia, e irmão de Jacó, Esaú e tudo mais. Só que Raquel, ela deu a luz para José, que começou uma nova história. José, ele passou, se você não conhece a história de José, por muitos perrengues, assim. Ele foi invejado pelos irmãos, ele foi vendido pelos irmãos, os irmãos pensaram em matar ele, mas acabaram jogando ele num poço, depois ele foi vendido como escravo, depois ele parou numa cadeia injustamente. Aconteceu muita coisa na vida dele, mas ele esteve seguro no Senhor. Ele confiou no Senhor. Hoje eles estão com tudo, tá, gente? Agora é bem aqui. Eles estão a todo vapor aqui também. Então José, ele confiou. Em todo o processo, ele fez diferente. Ele não reclamou, não. Ele suportou todo o processo. Ele se manteve inteiro, confiando no Senhor, confiando no sonho que Deus deu para ele, confiando na visão que Deus deu para ele,
confiando que o Senhor cumpriria o que prometeu. Porque o que acontece? Raquel, por exemplo, ela poderia ter confiado no Senhor. Olha, não é nesse tempo que o Senhor vai me dar essa fertilidade, me permitir que eu dê à luz, que eu gere filhos, mas eu posso permanecer confiando, eu posso permanecer acreditando, eu posso permanecer esperando, eu posso permanecer íntegra. Ela poderia ter feito isso, mas ela não fez, mas o filho dela fez. Então, como a gente falou, José, ele tinha o Espírito Santo, o amor com ele. Então, ele tinha essa fortaleza segura. Ele tinha esse refúgio. O temor do Senhor é fonte de vida que afasta das armadilhas da morte. Uma grande população é a glória do rei, mas sem súditos, o príncipe está arruinado. O homem paciente, olha só, dá prova de grande entendimento, mas o preceptado revela insensatez. Então a gente precisa praticar a paciência e o amor é paciente. Aquele que é precipitado revela que é insensato. Então a gente precisa praticar a paciência, porque praticar a paciência é igual a praticar amor. Grandes coisas estão por vir. O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Então, imagina, Raquel poderia estar com seu coração em paz e ter vida no seu corpo. Fala a Deus. Raquel poderia estar com seu coração em paz e ter vida no seu corpo. Uau! Raquel poderia estar com seu coração em paz, mas ela não estava. Por que ela não estava? Porque ela estava olhando para a vida do outro, da irmã dela, que ela estava se comparando, que ela estava competindo, porque ela não estava se posicionando no lugar dela, porque ela não estava ocupando o lugar dela. Jacó poderia estar com seu coração em paz, mas ele não estava. Porque ele estava olhando para o outro, porque ele estava querendo o que o outro tinha, porque ele não estava se colocando no lugar dele. E quando a gente... Cadê? Quando a gente está com o nosso coração em paz, a gente dá vida para o nosso corpo. A gente dá vida para o nosso corpo, a gente dá vida para a nossa alma, para a nossa mente, para o nosso coração. A gente é fértil e a gente frutifica. Então a gente precisa de quê? Paz no coração e paciência. Paz no coração e paciência. Oprimir o pobre é ultrajar o seu Criador, mas tratar com bondade o necessitado é honrar Deus. Quando chega a calamidade, os ímpios são derrubados, mas os justos, porém, até em face da morte encontram refúgio. Então, você quer construir a sua casa com o Senhor? Tema o Senhor, honre ao Senhor e ame o seu próximo. Ame aqueles que necessitam ser amados. Tenha compaixão daqueles que necessitam da sua compaixão. Daqueles que precisam do olhar do Senhor, do olhar de compaixão do Senhor, do olhar de amor do Senhor, da clareza do Senhor, da luz do Senhor, da libertação do Senhor, da sabedoria do Senhor. Beleza? Vamos lá, estamos acabando. Quando chega a calamidade, já lemos, a sabedoria repousa no coração dos que têm discernimento. E mesmo entre os tolos, ela se deixa conhecer. Entre os tolos ela não é conhecida. A justiça engrandece a nação, mas o pecado é uma vergonha para qualquer povo. Quer construir uma cidade com o Senhor? Justiça. O servo sábio agrada o rei, mas o que procede vergonhosamente incorre na sua ira. Então Deus ele nos chama para ser servos, né? Ele fala aqui mais para cima, cadê aquela parte? Que o rei, a glória do rei é uma grande população, mas sem súditos,
o príncipe está arruinado aqui, ó, 28. Uma grande população é a glória do rei, mas sem súditos o príncipe está arruinado. Então Deus ele nos chama para ser servos, para servir. O príncipe está arruinado sem os servos. A grande população é a glória do rei, mas a gente precisa servir. Então você quer edificar a sua casa, você quer construir sua casa? Lembre de todo esse caminho que a gente leu aqui hoje. Você quer construir com o Senhor? Começa com seu coração. Começa na sua casa física, começa ao seu redor e vai se estendendo e vai crescendo. Certo? Como? Ouvindo o Senhor, temendo o Senhor, preparando a terra, tirando o que tem que tirar da terra, limpando a terra, plantando a semente certa, fazendo boas escolhas, boas companhias, bons pensamentos, bons sentimentos, sentimentos que vêm do Senhor, não dos seus achismos. O que mais, galerete? Não comparação, né? Confiança no Senhor, ser fiel ao Senhor, ser paciente, amar, ter compaixão do próximo, assim como o Senhor tem de nós, amar assim como o Senhor nos ama, ter paz no coração, servir. O maior no reino é aquele que serve, não serve de qualquer jeito. Tem que servir com amor, servir com gratidão, servir com paciência, servir sem esperar nada em troca. Hoje eu ouvi isso. Todo mundo está a fim de servir? Não, todo mundo não, mas muitos estão a fim de servir, mas eles se frustram muito rapidamente porque acham que tem que ser recompensados ou algo desse tipo, ou tem que ser em algum tempo. E quando não é nesse tempo ou do jeito que você espera, a pessoa acaba se frustrando e se ferindo. Só que a verdade é que tem um tempo para todas as coisas, né? Tem um tempo da gente ouvir, tem um tempo da gente ser curado, tem um tempo da gente ser alimentado. E depois tem o tempo da gente se levantar e o tempo da gente servir. E também tem o tempo de repetir, ser disciplinado, até o tempo de ser recompensado. E a gente não precisa se preocupar com esse resultado, se preocupar com esses frutos. A gente só precisa fazer o que a gente é chamado para fazer e confiar na fidelidade do Senhor, no amor do Senhor. E amar como Ele nos ama, ser cheio dEle, né? Não sentir falta, não sentir... como Raquel e Lia, né, que estavam sempre em falta com alguma coisa, elas estavam sempre comparando, sempre desejando algo que elas não tinham, algo estava faltando, elas estavam sempre insatisfeitas, sempre infelizes, sempre querendo outra coisa, sempre querendo mais, no lugar de desfrutar aquilo que o Senhor já deu, aquilo que o Senhor já dá. O Senhor é a fonte de amor, Ele é a plenitude, nele está a plenitude de todas as coisas. Nós podemos realmente nos alegrar, nos encher e agradecer e celebrar. Vamos finalizar pensando nisso. Bênçãos que não têm fim, eu perco as contas e agradeço o que fez por mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Faz aí uma lista de bênçãos que você já recebeu, que você já tem aí na sua vida, que você tem na sua vida, que você vive com o Senhor, que você viveu com o Senhor. Faz uma lista, conte suas bênçãos. Assim como eu contei para vocês aqui um pouquinho no início desse vídeo, as bênçãos que o Senhor me trouxe, as bênçãos de ser vista por Ele, as bênçãos de ser encontrada por Ele, de ser achada por Ele, as bênçãos de ser recuperada por Ele. Deus se importa, ainda que seja uma ovelha. Ele volta, deixa as 99 lá e vai atrás de uma ovelha. Ele ama, Ele se importa, sabe? Ele tem compaixão, ele não olha para os seus pecados, Ele olha para quem Ele te chamou para ser, com a beleza que Ele colocou dentro de você, com a semente de grandeza que Ele colocou dentro de você. Então, olhe para a bênção que é ter Ele em todas as cenas da sua vida, em todo o tempo e para sempre. Tá bom? Ele é seu amigo, Ele quer ser seu amigo, Ele quer andar com você, Ele quer guiar você. Então, em nome de Jesus, receba esse amigo na sua vida e ande todos os dias da sua vida com o seu melhor amigo, com o seu Pai, com o seu Criador. E viva um novo tempo, com o coração aberto, confiante,
de todas as bênçãos que ainda estão por vir, que o Senhor separou, desenhou, preparou para você. Nem olhos viram, nem ouvidos ouvidos, e jamais subiu ao seu coração tudo que o Senhor já preparou, já reservou para você. É isso! Muito bom ter você aqui comigo. Obrigada por assistir até aqui. E deixa seu like, se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu, clica no sino para você receber a notificação de todos os vídeos e também compartilha esse vídeo com pelo menos 3 amigos, tá bom? Seja um abençoador. Você foi chamado para isso, para transbordar, para ter compaixão, para amar, para servir. Eu sei que muitas vezes a gente quer ficar sendo servido, a gente quer receber as bênçãos, a gente quer as coisas pra gente, mas Deus na verdade não chama a gente para isso. Não é assim o reino. No reino maior é o que serve, com amor, primeiramente por Ele. Tá bom? É isso. Um beijo no seu coração. Até o próximo vídeo. Até amanhã. Tchau.